Até o início do século XX, Volta Redonda era o 8º distrito do município de Barra Mansa, chamado de Santo Antônio de Volta Redonda. Seu nome se refere à curva que o rio Paraíba faz em seu território. Até então, contando com uma população de pouco mais de 3.000 habitantes, Santo Antônio de Volta Redonda era cercado de fazendas e as principais atividades econômicas eram a pecuária, a agricultura e a fábrica de cerâmica. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo de Getúlio Vargas estabeleceu um acordo com os Estados Unidos, no qual o Brasil lutaria na guerra contra os alemães, e, em troca, os Estados Unidos financiariam a construção de uma grande usina siderúrgica no país, capaz de alterar definitivamente o rumo da economia brasileira. A CSN foi criada em 9 de abril de 1941. E no final deste ano começaram a chegar em Volta Redonda os primeiros trabalhadores para construir a usina e com ela a cidade operária. Esses pioneiros, apelidados de Arigó, foram abrigados em barracas armadas nos altos dos morros, enquanto eram construídos os acampamentos para as famílias operárias. Paralelamente à construção da usina, era implantada a cidade operária. Cujo projeto era baseado em cidades americanas. Ele quer saber, né? As casas do rústico. As casas no rústico era casa, mas não tinha banheiro. Banheiro é comunitário. Né? Não tinha banheiro. Então, de trecho em trecho na rua, tinha uma torneira que todas as donas iam lá lavar vasilha, lavar roupa, entendeu? Não tinha banheiro. Depois que fizeram o Morro Santa Teresa, ali era tudo mato. Era um morro mais alto do que é hoje. Né? Aí depois que eles botaram o banheiro nas casas. As casas tinham fogão de lenha. Fogão de lenha. As casas era feita de. As casas ali do rústico era feita de bambu, assim. Aí depois que eles foram fazendo tijolo. É uma lembrança fascinante e ao mesmo tempo assustadora. Eu cheguei aqui em 1944, por coincidência, dia 12 de outubro, dia do descobrimento da América. Meu pai descobriu Volta Redonda, né? Ele veio para trabalhar na parte final da construção da usina. E chegamos aqui, isso aqui era um imenso canteiro de obras. Não só a usina, a parte da usina, que havia vários setores de obras, né? Como também a cidade estava em construção. E nós viemos e ficamos durante algum tempo numa área de barracos. Não tinha banheiros, os banheiros eram coletivos, e não tinha água encanada também eram bicas coletivas. Então as condições de insalubridade eram terríveis. E enquanto isso a cidade estava sendo construída. O Conforto, o bairro de Conforto, como a gente conhece, que é o maior deles todos, ainda estava em obras. Mas eu me lembro com muita, assim, com temor, né, do desconhecido, mas ao mesmo tempo muito fascínio, né? E acompanhei a construção da usina, vendo meu pai trabalhar lá, e foi, digamos assim, um momento muito marcante da minha vida, né? Ver essa cidade nascer. Isso aí é tipo assim, conquista do Oeste, não é? Para mim teve essa sensação. Depois, quando eu fui ver os filmes, né, da conquista do Oeste, eu falei, bom, é mais ou menos isso aqui que a gente viveu. O povoado se transformara em grande canteiro de obras, onde eram duras as condições de vida e de trabalho. Os trabalhadores não tinham direito a férias,
nem podiam se ausentar do trabalho por mais de 8 dias, sob pena de serem considerados desertores e se sujeitarem às leis militares. Em junho de 1946, com a primeira corrida do aço, a usina foi inaugurada e em maio de 1948, a linha de produção começou a operar em sua totalidade. Neste último ano, a CSN atingia a marca de 3.003 casas entregues aos trabalhadores. Eu fiquei lá no rústico, mas naquela época que você nem era nascida ainda. A gente, as casas não tinham cerca, eram as casas tudo assim, não tinha muro não. A Rua 4 ali, não tinha um muro. E as casas da não tinha um muro ali na Rua 4. Aquelas casinhas ali, você podia sair de noite, andar de noite, qualquer hora da noite que não tinha acontecia nada. Na década de 40, vieram para Volta Redonda pessoas de diversos cantos do Brasil para trabalhar na CSN e na construção da cidade, movidos pelo mesmo sonho: uma vida melhor. Logo nos primeiros anos de funcionamento da usina, o comércio se desenvolvia. Pequenos estabelecimentos de comércio eram instalados e a atividade industrial, diretamente relacionada à produção da CSN, também foi estimulada. A construção da CSN e o consequente desenvolvimento econômico, cultural e social de Volta Redonda eram as motivações e justificativas para o surgimento do movimento emancipacionista da cidade operária. Os setores médios da população, moradores da cidade não planejada, começaram a se organizar por melhorias urbanas, que do ponto de vista desses grupos só seriam obtidas com a emancipação do distrito. Além disso, seus interesses abrangiam outras questões, como comerciais, imobiliárias e políticas, envolvendo o poder de decisão sobre a renda municipal. O município de Volta Redonda foi criado em 17 de junho de 1954. No dia 13 de outubro, foram realizadas as eleições e em 6 de fevereiro de 1955 tomou posse o primeiro governo municipal. O primeiro prefeito de Volta Redonda foi Sávio de Almeida Gama. Que a lei emancipando Volta Redonda foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, como é que foi a reação de vocês, emancipadores? Nós não sabíamos se ríamos ou se choravam. O senhor acompanhou? Nós estivemos olhando tudo. O senhor se emociona quando lembra disso? Até agora. O senhor estava na Assembleia Legislativa? Estava por ali rodeando. E o Sávio também comandando. E aí bateu aquela emoção, de não saber se ri ou se chora. Exatamente. Você tá me fazendo uma pergunta de 50 anos atrás e você está vendo que a minha reação está sendo praticamente a mesma. Valeu a pena essa luta? Se for preciso, em outras encarnações, se for preciso, basta que o mestre mande, nós faremos tudo de novo.